Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Com vocês, Cristiano Zarte, estamos de novo aqui para fazer um pouco de tumulto, beleza? Está sendo votado e conversado nos últimos tempos o aumento do número de vereadores nas câmaras de vereadores aqui do litoral de forma específica, certo? Tivemos agora, na última segunda-feira, a votação e a aprovação do aumento do número de vereadores, passando dos atuais 11 para 13. O mesmo assunto já tem sido discutido e eu conversei já com vários vereadores nos últimos tempos, porquanto eu sou favorável ao aumento do número de vereadores, porque aumenta, sim, a representatividade, as pessoas são mais representadas com mais vereadores, aumenta também a possibilidade de discussões acerca de temas que favoreçam a cidade de Osório, favoreçam as cidades também, da sua cidade e outro lugar, porque nós temos mais cabeças pensantes, talvez mais partidos, né? É o que se pensa e se busca, ter mais partidos para ter mais diálogo, mais conversa, mais debate. Isso, sinceramente, faz falta na cidade de Osório. A nossa Câmara de Vereadores, eu não estou falando da questão pessoal com nenhum vereador, mas eu acho que nós temos uma Câmara de Vereadores muito passiva. E desculpa quem pense diferente, mas para mim, economia não significa eficiência. Economia significa não utilizar dinheiro. E às vezes o dinheiro não é utilizado porque a Câmara de Vereadores é passiva demais. Ao invés de buscar formas, buscar renda, buscar incentivos, buscar alguma coisa, por exemplo, em Brasília, vai lá conversar com deputados, com senadores, talvez vá até a Assembleia Legislativa, buscar também acesso a talvez projetos, a programas que poderiam trazer para a cidade um maior investimento, um maior crescimento, um maior incentivo ao comércio, uma melhor educação. Então o esporte também sendo favorecido, o turismo, essa bandeira que eu levanto há tanto tempo. Então eu penso que sim, nós deveríamos passar dos atuais 9 vereadores para 11, quem sabe 13 vereadores na cidade de Osório, que é possível. Mas a gente fala muitas vezes e não conhece os dados ou os números. Eu queria trazer para vocês alguns dados e alguns números. Eu confesso que ontem eu fiz esse vídeo, hoje é quinta, quarta-feira eu fiz esse vídeo, queria fazer de forma resumida, mas é muito conteúdo, muita informação, muito dado, e por isso que eu queria que você acompanhasse comigo, tá certo? Então vamos lá. Aqui do lado você vai ver, vou ficar aqui assim para não ficar escondido, você vai ver aqui algumas informações sobre os resultados da última eleição para vereador em Capão da Canoa. Lembrando que Capão da Canoa passou dos atuais 11 para a próxima eleição, para a próxima gestão, em 2025, no caso, para 13 vereadores. Nós vamos perceber alguns fatos que eu quero trazer para vocês. São 39.491 votos, 95% de votos válidos, tá? Aquele número está errado, para mim aquilo ali acho que é 23 ou 33 mil provavelmente. Tem um erro só de digitação ali. Se é a fonte da TCE que eu peguei num site do jornal Gazeta, todos esses dados, tá certo? Nós tivemos o primeiro vereador mais votado, e olha como isso é interessante e também é bom nós percebermos. Foi o vereador Nenê do Crepe com 994 votos. E o último vereador a entrar foi o professor Ratinho Júnior, né, com 400 votos. Então nós tivemos aí um voto sendo distribuído em vários vereadores, porque tivemos várias opções de voto. E o mais bacana, e isso eu acho fundamental, nós tivemos ali quatro partidos, PP, PTB, MDB, PDT, isso, 4 partidos representados aqui na nossa IPSB, 5 partidos, IPSDB, 6 partidos que foram eleitos em Capão da Canoa. Essa é a representatividade que eu acho bacana. Uma cidade como Capão da Canoa, que está crescendo, está evoluindo, tem um comércio pujante, tem um trabalho excelente de todas as esferas que fazem com que a cidade cresça. Todo mundo sabe disso, não preciso ficar falando. Mas você sabe que Osório era referência para Capão da Canoa anos atrás, e Capão da Canoa passou voando por Osório. Imbé está passando voando, Tramandaí já passou voando, e isso muito me preocupa.
o andar da cidade de Osório e às vezes o discurso demagogo de que vai aumentar o custo, vai aumentar o gasto da Câmara de Vereadores se nós tivermos mais vereadores. Isso é uma outra falácia, uma mentira, porque o valor que vem para o auxílio, para a verba do vereador, ele vem da prefeitura, é o chamado duodécimo. Esse valor é direcionado pela prefeitura à Câmara de Vereadores, que é onde é feito então ali o plano de investimentos um ano antes, e se tem ideia de quanto valor vai receber a Câmara de Vereadores. Quando a Câmara não gasta todo o valor que tem, ou por causa do número de vereadores, pelos projetos, pelas ações, pelas viagens, né, as polêmicas viagens que os vereadores fazem, muitas vezes gastam de forma equivocada, e esses vereadores têm que ser punidos, têm que ser realmente retirados da esfera política, porque se ele não sabe usar o dinheiro público, ele está no lugar errado. Então, quando a Câmara não utiliza essa verba, esse dinheiro é devolvido para a prefeitura, que direciona da forma que quer. Aqui em Osório, todo ano se fala que os vereadores vão indicar aonde que a prefeitura deva gastar o valor que excedeu, que sobrou. E eu acho que poucas vezes esse valor foi aplicado aonde os vereadores pediram. Então é demagogia, conversa para boi dormir, porque não resolve nenhum problema, pelo contrário, só demonstra ineficiência dos edis, né, dos vereadores que não trabalham da forma que deveriam para a cidade. Continuando, a segunda maior cidade do litoral em número de votantes, tá, é Osório, com 36.252 votos, tá? Sendo 23.421 votos válidos, 89% dos votos válidos, beleza? Se a gente for acompanhar esses números, a gente vai ver que o vereador Lucas Azevedo foi o mais votado, com 1.326. Olha a diferença para Capão da Canoa, onde o mais votado teve 994. Além disso, o vereador que entrou por último, na rabeira lá, foi o vereador Wagner Gonçalves, do PDT, com 736 votos. Lembrando, Capão da Canoa, o último que entrou foi o vereador Ratinho, com 400 votos. Claro que tem volta de legenda, tem toda uma situação que eu não vou entrar, que esse não é a pauta do vídeo, né? Mas o vereador Ratinho entrou pela sobra, porque é um partido pequeno, e foi o PSB que colocou ele lá para dentro da Câmara, com 408, enquanto, inclusive, o próprio vereador do PTB, Itamar, né, com 585 votos, não entrou. Né? Então, isso faz parte, isso é questão de votos e questão de entender um pouco mais da questão de números de votos, que é a base, né? Nós temos ali os votos válidos, é feita uma somatória, divisão, e tem que ter um percentual para entrar. Bom, esse é um outro vídeo que eu não vou entrar agora no mérito. Além disso, depois de Osório, nós temos aí Tramandaí. Tramandaí, eu até anotei ali embaixo, são 13 vereadores eleitos. Deu um erro no site, algumas fórmulas, algumas tabelas, e 4 partidos estão sendo representados. Em Osório, todos nós sabemos que são 3 partidos, MDB, PDT e PP. Sempre são 2 partidos que estão à frente de todas as eleições, MDB e PDT, 4 para cada um, sempre isso, acho que nos últimos 16, 20 anos é assim, e fica alterando um vereador. Era até então o PSDB, com o falecido vice-prefeito o Tressoldi, né, Martim Tressoldi, e hoje entrou Miguel Calderon pelo PP, sendo então aí o fiel da balança, saiu o PSDB, entrou o PP. Em Tramandaí são 4, né, partidos, onde foram feitos 35.890 votos, sendo 22.000 votos válidos, né? E aí nós temos aí os 13, lá em Tramandaí são 13 vereadores, tá? Capão da Canoa são 11, vai passar para ser 13. Tramandaí tem menos eleitores que Osório. Osório teve 36 mil, Tramandaí tem 35.890. E nós temos aí PP, PDT, MDB e Cidadania, tá? O primeiro mais votado foi o do PP, o Geraldo, com 776. E o último foi a Cris Miller, ou o Cris Miller, do PDT, com 493 votos. Tá vendo como, às vezes, o número de votos vai impactar diretamente em quem vai ser eleito? E o número de cadeiras também vai possibilitar que nós tenhamos um esterçamento, mais pessoas sendo eleitas com menos votos. Isso é o que faz a democracia. Ah, mas são 4 partidos, diferente de Capão, que são 6, e Osório são 13, então quer dizer que isso não importa? Importa. Porque às vezes existe tanta unidade e união entre partidos que ou trabalham para destruir o prefeito, ou trabalham para fazer o que querem, ou trabalham de forma
que o que o prefeito faz não importa. Então, enfim, nós temos hoje aqui em Osório, por exemplo, quando tão logo acabou a eleição, o Miguel Calderon foi, então, se aliou ao governo municipal, passando a também fazer parte do bloco da situação. Então, nós temos 5 vereadores da situação, né, que são aliados do prefeito, e 4 vereadores que são oposição. A gente sabe que não funciona muito bem assim aqui em Osório, né? Que às vezes parece que o vereador é do MDB, mas se trata como oposição, e temos vereadores do PDT que às vezes parece que são situação. Isso é a política, gente. Eu não estou dizendo que eu goste ou eu concorde. Eu acho que nós temos que ter vereadores que falem o que tem que falar, independente do quem seja o prefeito. Vereadores que se posicionem em relação a assuntos que não são agradáveis, digamos, para o prefeito, para algum outro vereador, mas são importantes para a comunidade. Quem elegeu o vereador não foi o prefeito, quem elegeu o vereador foi a população. E a população tem que cobrar do seu vereador quando não faz o que deveria. Fiscalizar o poder executivo e também as contas públicas e trabalhar em prol da comunidade, trazendo condições melhores, melhor educação, segurança, saneamento, melhores também questões de acompanhar algum problema que tem na cidade para levar isso para o poder executivo, porque o poder legislativo ele legisla, ele cria leis, cria ordenamentos que são cumpridos pelo poder executivo. Essa é a teoria, né? Em Osório a gente sabe que não é assim que funciona. Outra cidade que eu trouxe aqui de dado, Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha são 13 vereadores também, e nós tivemos 4 partidos representados. O primeiro, e aí a gente vê ali a questão da dominância, né, de 2 pessoas que fizeram excelentes votações em Santo Antônio, e parabéns porque fizeram isso. A Jacira, do PP, entrou com 2.137 votos do PP. E o Bacana, também do PTB, com 1.106 votos. Isso aí trouxe toda uma diferença de votação em Santo Antônio. E isso talvez as pessoas que lá estejam sabem o porquê que aconteceu isso, quem são essas pessoas e o que elas fizeram em prol da sociedade para ter uma votação tão expressiva. Mas o Vieira, do MDB, entrou com 512 votos. São 13 vereadores e o último lá a entrar foi o Vieira, do MDB, com 512 votos. Então a gente vê que existe um valor muito alto de votos de quem entrou por primeiro, mas existe quase lá em torno de 500 votos para quem entrou por último. Isso traz também esse esterçamento de possibilidades, de probabilidades de que outros partidos ingressem no poder legislativo. Santo Antônio foi um caso bem específico, porque nós tivemos ali o PP, o PTB e o MDB quase que mandando, né? São praticamente essas siglas. O PTB, PP, MDB e PDT, 4 siglas. E o MDB teve uma votação mais tranquila, o que trouxe essa diferença foi o PP e o PTB que trouxeram na rabeira outros candidatos. Tá vendo a importância de ter mais candidatos numa eleição? Agora nós vamos ter um problema aqui, não aqui no Brasil inteiro, porque a nova lei, né, eleitoral trouxe uma modificação. Agora não são mais aquele monte de candidatos por partido. Agora é o número de vereadores mais 1. Então, na próxima eleição, serão 10 candidatos, que ficaram os atuais 9 vereadores em Osório, 10 candidatos do PDT, 10 candidatos do MDB, 10 candidatos do PP, 10 candidatos do partido que for, tá? Isso traz aí uma dificuldade, porque a gente vai ter que ter os medalhões, essas pessoas que fazem uma votação muito alta para poder botar mais gente. Tá entendendo como agora partidos menores têm talvez mais chance de entrar? E se tiver um número maior de cadeiras, isso vai facilitar também, porque todo mundo quer o partido que está no poder. Em Osório nós temos isso com o MDB e com o PDT. Quem sabe esteja na hora de nós aumentar o número de vereadores para 11, para que possibilite 12 candidatos por partido e tenhamos, quem sabe, nomes novos, pessoas novas, ideias novas, porque senão serão sempre os mesmos, serão os clássicos, porque, vamos colocar lá, 4 vereadores de cada partido são certos que vão concorrer, com exceção de um que outro que está dizendo que não vai concorrer, chega na hora não se sabe, mas aí já passam para outros 6 candidatos, sendo que nós temos que ter 3 mulheres nesses 10. Então teremos mais 3 mulheres e mais 3 homens somente. Então tá vendo como as coisas começam a ficar
apertadas para ter novos nomes, novas cabeças, novos pensamentos para as eleições municipais para vereador? Será que vale a pena nós mantermos 9 vereadores? Ou será que vale a pena nós aumentarmos o número de vereadores, de candidatos, de cadeiras, para ter mais candidatos e com isso mais pessoas tendo uma possibilidade de serem eleitos? Porque quem elege é o povo, quem elege é a comunidade, quem elege é o bairro, quem elege é a região. Isso nós temos que levar em consideração. E agora nós vamos ver cidades que têm o mesmo número de vereadores que Osório. Lembrando, Tramandaí tem 11, Santo Antônio tem 13, Capão da Canoa tem 11, vai passar para 13, Osório tem 9 e também agora nós vamos ver as cidades que têm 9 vereadores aqui da região. Primeira, Imbé. Imbé tem 19 mil votos. 19 mil votos, 653, para falar mais a verdade, contra 36 mil de Osório. Em Imbé foram 9 candidatos sendo eleitos. O primeiro foi o Paulinho, que fez 660 votos, e a última foi a conselheira Claudinha, deve ser conselheira tutelar Claudinha, com 537 votos. É uma cidade que teve 7.722 votos válidos. Eu acho que esse número está errado, deve ser 17 mil votos válidos. Uma cidade pequena. Imbé é uma cidade pequena. E nós tivemos esse número baixo de votos, digamos, são 17 mil, que elegeram ali 9 vereadores, numa cidade que tem ali um potencial enorme, mas uma cidade que é bem menor que Osório. E Osório tem 9 vereadores. Outra cidade, Maquiné. Maquiné também são 5.700 votos, sendo 4.700 votos válidos. 4.700 votos válidos. 96% foram votos validados aqui na cidade de Osório. Desculpa, de Maquiné. O primeiro a entrar foi o Julinho, com 349 votos. E o último a entrar foi o Márcio Benetti, com 163 votos. 9 vereadores, porque com todo o tamanho da cidade, que é o mínimo. O mínimo do Brasil, que a Constituição Federal traz, são 9 vereadores nas cidades pequenas e 53 vereadores ou 55 vereadores nas cidades grandes. Exemplo, São Paulo. São Paulo, cidade, tem 55 vereadores. Tá? É o número máximo. Nós temos aí, então, em Maquiné, por exemplo, o vereador entrando com 163 votos. Se é uma família grande, já elege um vereador, né? Outra cidade, Terra de Areia. Lembrando, Maquiné, então, teve 5.700 e em Terra de Areia 7.300, mas com os votos válidos, 5.170 votos válidos, tá certo? Terra de Areia, 9 vereadores. Terra de Areia, primeiro foi Julinho, do PP, entrou com 485 votos. E o último foi o Márcio Ferrari, do PP, também com 240 votos válidos. Percebe que foram 2 partidos que foram em Terra de Areia eleitos, uma cidade que tem somente 9 vereadores, mas são 7.300 votos, sendo 5.100 votos válidos. Está vendo como o tamanho da cidade importa, sim, e o número de vereadores também repercute a qualidade dos vereadores que temos, a disponibilidade de partidos expostos na Câmara de Vereadores. E Osório é comparado, por exemplo, com cidade como Cará. Nada contra a cidade. Eu estou falando sobre o número de votos e cidade que está crescendo. Cará, Maquiné, Santo Antônio são cidades que estão crescendo muito comparadas com Osório. Me desculpa se você não aceita isso, mas é verdade. E não são dessa última gestão. Isso está acontecendo nos últimos 10 anos. Certo? Nos últimos 10 anos, a cidade de Osório parou no tempo, enquanto isso Osório, Cará, Maquiné, Capão da Canoa, Tramandaí, Imbé, Torres estão voando. No Cará, para encerrar isso aqui, ó, o vídeo já está com 20 minutos, foram 6.200 votos, sendo 5.000 votos válidos. 97% de pessoas foram votos validados. O primeiro a entrar foi o Fabiano, do MDB, com 373 votos. 300, o primeiro mais votado. E o último foi o Tenente Bernardo, do PSDB, com 140 votos válidos. 140 pessoas botaram uma pessoa no Cará. Tá certo, uma cidade pequena, não tem muita condição, mas eles recebem todo um aparato para trabalhar como vereadores e fazer a cidade crescer.
E eu vejo isso acontecendo com o prefeito dessas cidades, eu vejo os prefeitos trabalhando e os vereadores acompanhando. Vemos os casos aí do Massulo, do Magdiel, do prefeito ali de o João Henrique, acho que é, do prefeito de Maquiné, que estão dando realmente uma nova vida para a cidade. Um exemplo também, o Cará tiveram 4 partidos, diferente de Terra de Areia que teve 2, o Cará teve 4 partidos. Se eu não me engano, tem um agora de um partido que vai sair e vai para outro partido, tá? Mas por enquanto nós temos 4 partidos sendo representados no Cará, uma cidade minúscula que a gente sempre fala que é quintal de Osório, mas tiveram 6 mil votos, sendo 5 mil votos válidos e elegeram 9 vereadores. Será que o que queremos para Osório é que a cidade fique do jeito que está, estagnada, parada, onde as coisas são difíceis de acontecer, onde a Câmara de Vereadores, por exemplo, só serve para fazer homenagem e uma crítica também, né? Já que houve uma proposição de as homenagens serem somente na última sessão de cada mês e agora, na sessão passada, no dia 12 de setembro, tivemos duas entidades, uma policial e uma entidade sendo homenageados pelos vereadores. Nós tivemos aí uma sessão de 2 horas, sendo que 1 hora foi só para falar de quem foi homenageado ou para prestar homenagens. Tempo perdido. Isso sim, para mim, é ineficiência do poder legislativo, que tem que estar ali para legislar, para cobrar do poder executivo, para cobrar ações, para apresentar para a sociedade ações que são executadas pelo vereador. Não ficar fazendo homenagem. Homenagem a gente faz um dia específico, quem sabe, ou nem precisa, gente. Eu acho que é bacana a gente entregar, fazer um momento, mas não utilizar uma sessão da Câmara para fazer isso. Eu sou contrário a isso. Eu acho que as pessoas que fazem, elas não fazem buscando ser homenageadas. É legal receber uma homenagem, eu gostaria de receber, mas acho que tem que ser colocada num dia específico, num momento específico, para que não tenhamos uma perda do foco que é legislar para a cidade de Osório. Nós vemos que a cidade está realmente estagnada. E o aumento do número de vereadores não vai aumentar os gastos, porque o duodécimo, que eu já falei, não vai ser mantido o mesmo. Nós vamos ter uma melhor aplicabilidade do valor que é recebido dentro da Câmara de Vereadores, que vai trazer, ao meu ver, possibilidade de novos nomes estarem trabalhando para a sociedade. Um exemplo, na última eleição, a professora Isabel do PT, e todo mundo sabe que o meu alinhamento é antagônico ao PT, ela não entrou e ela fez sozinha mais de 900 votos, certo? Se a vereadora Isabel estivesse numa legislação com 11 ou 13 vereadores, a chance dela ter entrado seria muito maior. E eu sou favorável que o PT esteja lá, que o PL esteja lá, que o partido que for tenha a possibilidade de pessoas boas estejam lá para que nós possamos discutir, a sociedade possa discutir meios e formas de melhorar a cidade. Para isso que a Câmara de Vereadores também serve. Então eu sou favorável que nós tenhamos esse maior protagonismo da sociedade através de vereadores eleitos pela sociedade, não por partidos que dominam o campinho. E infelizmente em Osório nós temos isso. 2 partidos que dominam o campinho. Desculpa falar assim, mas dois personagens centrais de cada partido, um de cada partido, que manda e desmanda, que faz parte da política, infelizmente, mas que com isso acontece que nós não tenhamos mais jovens, pessoas novas, ideias novas sendo colocadas à disposição da sociedade. Eu sou favorável ao aumento do número de vereadores. Nunca fui favorável ao aumento do subsídio dos vereadores que tentaram votar. Mas eu peço, coloquem em votação, ouçam a sociedade, apresentem os dados reais da sociedade, para que eles possam entender que o aumento do número de vereadores não vai trazer mais gastos, mas vai haver sim uma melhor utilização do dinheiro que eles recebem todo ano e que é mal empregado. Lembrando, economia não significa eficiência. Claro que nem sempre eficiência também significa mais gastos. Nós temos que saber trabalhar certos com as ferramentas que temos para fazer com que a cidade volte a crescer. Eu quero que Osório volte a crescer. E você?